Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou te contar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal dentro. Então ele é um jogador versátil. Eu já estou imaginando, aqui ó, Thales Magno pela esquerda, André Carrijo pela direita e Memphis Depay centralizado. E Rodrigo Garro atrás armando esse jogo. Meu Deus do céu, entrega as taças. É aquela frase clássica que o Corinthians conseguiu com esses dois jogadores, especialmente três, né, se a gente colocar o Thales Magno, modificar completamente o ataque do time. O Corinthians tem uma ideia aí de negociar o Yuri Alberto pelo alto salário que ele recebe e provavelmente porque vai perder espaço, e aí fica difícil você bancar um salário como o do Yuri no banco de reservas, e ele tem mercado até por ter só 22 anos, então talvez o Corinthians consiga fazer essa composição de mercado para ter o André Carrijo como titular junto do Thales Magno e do Memphis Depay. Seria um ataque valioso, de muito dinheiro, mas o Corinthians está apostando alto de que com essas contratações consiga daqui a pouco até um título nessa temporada, escapar do rebaixamento com certeza, ou projetar uma próxima temporada com um nível de competitividade muito superior ao que vinha sendo, para que o Corinthians consiga nessas contratações bater de frente com Botafogo, com Palmeiras, com Flamengo na próxima temporada. Cara, eu acho que assim, o time modifica bastante. A gente tratava o Corinthians como um time modesto, com algumas limitações, que ainda tem muito a corrigir, especialmente nas laterais, tem uma questão de defesa que a gente pode repensar, o meio de campo ali tem um ou outro ajuste, mas a gente tem uma espinha dorsal hoje já muito interessante. Estamos falando de um goleiro espetacular, que é o Hugo Souza, um zagueiro André Ramalho, que chegou dono da posição, um volante como o Alex Santana, que chegou também muito afirmado, né? Lesionou, mas vai voltar daqui um mês, aí deve estar voltando a jogar pelo Corinthians, e um ataque que se consolida com o Thales Magno, especialmente, e que agora, pelo amor de Deus, com o Memphis Depay e o André Carrijo, a gente está falando de um outro nível de ataque. Já falei para vocês, gol custa caro, precisava investir, o Corinthians investiu. Investiu e trouxe reposições espetaculares, o que dizer? A gente tinha uma perspectiva aí de um atacante aqui, outro ali, um cara que beleza e tal. Eu não imaginava, honestamente, que o Corinthians pudesse contratar o Depay, conseguiu, e o André Carrijo veio dentro de uma novidade que ninguém imaginava, ninguém apurava essa situação, até realmente haver o fechamento, né, por indicação do Ramon Dias, um cara que estava lá na Arábia Saudita, mas estava livre no mercado, e esse sim, ele tem força física, ele tem velocidade, ele está mais maduro, né, então ele não tem tanta explosão assim, mas ele ainda assim busca o fundo, busca jogadas combinadas, está bem mais protagonista do jogo. Eu quero dizer que ele não é mais apenas um ponteirinho lá pelo lado direito, né, que fica esperando bola para tentar a profundidade. Não, ele é um cara que já participa do jogo internamente e tem muito boa finalização, um cara muito, muito presente na área. Olha, é mais uma belíssima contratação diante das circunstâncias, especialmente, né, com janela fechada, você garimpar jogador livre no mercado que tem as características do que você precisa e ainda conseguir negociar com um jogador que tem mercado na Europa e em outros mercados. Que golaço! Que golaço da diretoria do Corinthians. A gente critica muito, a gente bate muito nessa diretoria. É uma diretoria que cometeu muitos erros desde o começo da gestão, mas inegavelmente as contratações, especialmente depois da chegada do Fabinho, né? Eu acho que o Augusto ele peca em alguns momentos quando ele deixa a chave do vestiário e às vezes do clube na mão do Fabinho Soldado, porque essa é a impressão que passa, mas é inegável que ele acertou em várias contratações. E essas contratações só aconteceram por conta da chegada do Fabinho. Enquanto estavam aqui Augusto Melo e Rubão comandando o futebol, a gente viu o tanto de atrapalhada que aconteceu. Quando ele designa, quando ele delega para um executivo de mercado, cara que conhece, que veio do Flamengo, um grande clube, que conheceu muitos jogadores lá, inclusive, e esse cara consegue, liderando e capitaneando as contratações, a gente vê o que acontece. Ele não vai acertar sempre, provavelmente vai ter cometido alguns erros, né, de algum jogador que vai dar certo ou não, mas é preciso dizer que Fabinho Soldado montou um time para Ramon Dias. Bom, são 19 contratações, né, gente? É muita coisa, algumas até antes do Fabinho e outras depois do Fabinho Soldado. Mas o Corinthians contratou 19 jogadores. A gente falava sobre isso ano passado, né? Uma cirurgia, uma revolução que o elenco sofreu, como talvez nunca na história.
né? Ídolos eternos saíram, houve uma reformulação completa e isso demanda tempo. Ainda mais porque o Ramon Dias demorou para chegar, o técnico era o Antônio Oliveira, que eu até acho que é um técnico com bom potencial de gestão de grupo, de processos, mas que não teve tempo, né? E o resultado dele não aparecia, não tinha muito o que você fazer naquele momento. Ele também não tinha esses reforços que o Ramon está recebendo. Mas a comissão técnica do Ramon é de um outro nível, de outra experiência, um cara super rodado, então está disposto a lidar com um elenco dessa magnitude. Por isso que eu levo fé de que o Corinthians, a partir de agora, ele vai resolver um problema endêmico, um problema que era escancarado. Todo mundo via, o Corinthians jogava bem, o Corinthians tinha uma estrutura tática, o Corinthians conseguiu definir algumas individualidades importantes, mas faltava a definição, faltava o cara que fizesse gols. O Corinthians não contratou um, mas contratou dois. E aí, o que vocês acham? Estão empolgados? Rapaz, olha, Carrijo, Thales, Depay, Garro, Alex Santana daqui a pouco, Hugo Souza, André Ramalho. Comenta aqui o que vocês estão achando dessa janela do Timão. Depois da janela fechada, o Corinthians achou uma ventarola, uma frestinha lá e segue no mercado. Que loucura. É o novo atacante do Timão, o MCP já está a caminho do Timão. Lembrando que ele já realizou neste domingo os exames médicos na cidade de Eindhoven, nos Países Baixos, tá? Conforme pedido do próprio atleta. A informação do portal neerlandês Red Vens Derby, no último sábado, Memphis estava na cidade para assistir o jogo entre Holanda e Bósnia pela Liga das Nações, que terminou com vitória holandesa por 5-2. A expectativa aí, fiel, do anúncio do Timão pelo DP até terça-feira, tá? Segundo o próprio presidente Augusto Melo, que ainda disse que o atacante já alinhou tempo de contrato e as bases salariais aí para assinar com o Corinthians. As negociações foram conduzidas aí pelo Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, e Vinícius Cascone, secretário-geral do Corinthians, tá? Lembrando aí, fiel, que ele pode ser inscrito pelo Timão em competições pela CBF até o dia 9 de setembro, mas no Brasileirão o jogador pode substituir outro nome até o dia 20 do mesmo mês. Já no Sul-Americano, para assistente para o dia 13, se o Timão quiser contar com ele já nas quartas de final contra o Fortaleza, beleza? Meus amigos, ótimo atacante aí, então ele vai chegar para agregar o Corinthians. Então é isso, se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lembrando que escreve esse conteúdo do jornalista Chico Garcia, tá? Comenta a cidade da onde você tá falando, que a gente vai reagir a praticamente todos os comentários. A gente posta vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!